Um dia após o acidente de avião que matou 10 pessoas da mesma família, a cidade de Gramado retomou as atrações para atender milhares de turistas que visitam a Serra Gaúcha exatamente nessa época do ano. O repórter Guilherme Roquette traz mais informações ao vivo para a gente. Muito boa noite para você, Guilherme. Boa noite, César. Boa noite a todos. Depois do cancelamento das atividades em função do acidente e também por respeito às vítimas, as atividades do Natal Luz foram retomadas nessa tarde. Os espetáculos, entre eles o principal que acontece na beira de um lago e para um público aí, César, de 2.800 espectadores, prestou inclusive uma homenagem aos mortos e feridos. Gramado tem 80% da rede hoteleira ocupada. Essa é a semana mais importante para a cidade desde a reabertura do aeroporto Salgado Filho em outubro. Segundo a prefeitura daqui da cidade, César, são esperados 250 mil turistas só nessa época de fim de ano. Gramado se prepara, se transforma para essa época do ano. E César, Gramado, ela tenta se recuperar depois dessa tragédia. Hoje, o Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul encerrou os trabalhos no local da queda e a gente vê agora na reportagem. As imagens mostram o rastro de destruição. O avião caiu sobre uma loja de móveis que estava vazia e atingiu um hotel. Antes, a aeronave colidiu no telhado deste prédio residencial em construção e também bateu em duas casas. Pedaços do edifício caíram sobre a casa e o carro deste morador. Pelo que o pessoal ontem estava aqui avaliando, alguns órgãos de segurança, que da maneira que foi, se o avião tivesse vindo uns 2 metros mais baixo, ele teria explodido aqui no prédio do lado e, consequentemente, teria caído exatamente aqui. Imagens do Aeroclube de Canela mostram integrantes da família Galeazzi embarcando no bimotor Piper Cheyenne na manhã de domingo. Chovia fraco e a pista estava molhada. Outro vídeo registrou a decolagem às 9h12 da manhã. Após levantar voo, o avião desaparece no meio da neblina. O destino era Jundiaí, interior de São Paulo, mas cerca de 3 quilômetros e menos de 1 minuto depois, o avião caiu e explodiu. Destroços foram parar em ruas próximas. O impacto estourou a vitrine desta loja. O presidente do Aeroclube explica que não há controle de tráfego aéreo para autorizar ou proibir voos. A decolagem fica por conta dele. A decisão de ir ou não ir é uma decisão do piloto em comando, do comandante da aeronave. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava regular. Integrantes da aeronáutica levantam informações para que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos determine as causas da queda. Esse especialista em acidentes aéreos considera ter havido erro de decisão do piloto. A gente está falando de um comandante da sua própria aeronave com a sua família a bordo, então não é nada intencional. Se aconteceu um erro, a gente chama de fator humano, ou seja, um fator que tenha induzido esse piloto a tomar a decisão de decolar num dia não tinha teto. As imagens da decolagem mostram que ele estava fazendo um voo sem condições de visibilidade. Ainda na manhã desta segunda-feira, a perícia gaúcha concluiu a coleta dos restos mortais e vestígios que possam explicar o acidente. Agora o trabalho continua em Porto Alegre com a identificação dos corpos. Essa identificação vai ser basicamente cruzar a amostra com a amostra do local e depois essas amostras do local reunidas com parentes. Morreram o piloto e dono do avião, o empresário Luiz Cláudio Galeazzi, de 61 anos, a esposa Tatiana Natucci Niro, as 3 filhas, a sogra de Galeazzi, Lília Natucci, a cunhada Veridiana Natucci Niro, o marido dela e diretor da Galeazzi Associados, Bruno Guimarães, além dos 2 filhos do casal. Eles estavam em Gramado a passeio. Galeazzi era especialista em recuperação de empresas. Este foi o segundo acidente aéreo na família. A mãe dele e o piloto morreram na queda de um avião em Sorocaba, no interior de São Paulo, em janeiro de 2010. 17 pessoas ficaram feridas em solo, entre turistas e funcionários do hotel. 2 mulheres permanecem internadas em Porto Alegre com queimaduras. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.